falar de bancos no estado de emergência, falar do funcionamento destas instituições tão importantes na economia moderna. O banco que iremos falar dele denominamos de banco comercial. O banco comercial está inserido no sistema macroeconômico de um país. É nos bancos que se efetua depósitos e levantamentos. Também se efetua pedidos de financiamentos e ordem de investimentos. Quero tornar isto tão claro para o caro leitor. Quando se faz depósitos, especialmente o que nós chamamos de depósitos à ordem, estes depósitos o banco não faz nenhum ganho com eles. Somente os depósitos de poupança ou depósitos a prazo, o banco faz dinheiro através destes. É importante respondermos vários questionamentos que as pessoas têm sobre como os bancos obtêm as suas receitas, obtêm os seus ganhos. É importante salientar que os bancos não têm como receita os depósitos que são feitos por diversos clientes, que podem ser particular, pessoa singular, pessoas coletivas, que são as pequenas, médias empresas ou grandes empresas. Os bancos fazem dinheiro no financiamento diverso. Isto é, dar por emprestado o dinheiro para diversos fins, que pode ser habitação, que pode ser para investimento empresarial ou outras finalidades. Também fazem dinheiro, receitas na cobrança de taxas e comissões pelos serviços diversos que os bancos prestam aos seus clientes, inclusive os serviços de intermediação nas transações de importação, exportação ou outras transações comerciais. Agora, vamos imaginar que um cidadão A ou empresa Y investe por colocar um depósito de 1 milhão de meticais com juros de 12% num determinado banco. Este cidadão irá ganhar do banco 120 mil meticais, correspondente aos juros de 12%. Fim do período de investimento, que pode ser um ano, pode ser um semestre, um trimestre, de acordo com o acordado entre o cliente e o banco. Os ganhos do cidadão ou da empresa investigadora é um custo financeiro para o banco. Agora, imagina que do valor depositado no banco de 1 milhão pelo cidadão A ou empresa Y, o banco passa para a empresa ABC, que está em necessidade de fundos e pretende financiamento para poder investir nas suas operações. Acordados em juros de 18%, o banco terá como receita 180 mil meticais. Mantendo todos os fatores constantes, o banco fez lucro de 60 mil meticais nesta operação, sem incluir todas as despesas operacionais ou impostos devidos nestas situações. Agora, vamos imaginar que no estado de emergência devido à Covid-19 ou qualquer pandemia mortal, os comerciantes ou os investidores são contra o risco, o que chamamos de risk averse. Muitos destes que vendem ou prestam serviços à caixa ou a dinheiro, preferimos dinheiro físico, deixam de fazer depósitos de qualquer natureza. Preferem ficar com dinheiro em casa. Esta atitude do investidor ou do comerciante risk-averse carece os bancos de fundos para colocar à disposição dos possíveis investidores. Estes, por sua vez, não estão interessados por financiamentos, uma vez que o consumidor está em casa, lockdown.
o consumidor, estando em casa, não pode gastar como vinha gastando. Não trabalha para poder apanhar o transporte ou abastecer o automóvel e outras utilidades. O setor comercial, tal como bombas de combustíveis, transporte, setor de compras e venda, importações e exportações são restritas. Em suma, o comércio fica parado. Os investidores ressentem-se porque estão sem atividade. Consequentemente, os que têm obrigações financeiras com os bancos não podem satisfazê-las, por falta de capacidade financeira para tal. E os bancos mantêm a folha de salários, custo fixo. E outros custos, tais como arrendamento para bancos que arrendam os edifícios que estão operando neles, seguro e outros. Vamos olhar num cenário possível de estado de emergência decretado para um período de um mês. O que acontecerá? As receitas diminuem-se, os custos mantêm-se. E na situação que as infecções continuam e aumentam-se, mais um mês, os custos fixos permanecem e o banco deve realmente pagar. E as receitas diminuem cada vez mais ou deixam de se realizar por causa de ficar em casa, lockdown. 3 meses, como está precentuado pelo artigo 292 da Constituição da República de Moçambique, assim como pode ver na sua Constituição, dependendo de que cidadão você é. Que passo a citar. O tempo de duração de estado de emergência ou de sítio não pode ultrapassar os 30 dias, sendo prorrogável por iguais períodos até 3, se persistirem as razões que determinaram a sua declaração, diz a nossa Constituição da República. Os bancos irão realizar as despesas fixas e comprometidas, sem as devidas receitas por motivos já invocados, que por período de 3 meses, muitos bancos não estariam em condições operacionais saudáveis, que resultariam na bancarrota dos mesmos. Entendendo que a bancarrota não resultou-se devido à má gestão do gestor desses bancos, mas devido à situação que foi determinada pela ameaça da saúde pública, o Banco de Moçambique teria que entrar para salvar os bancos, com as consequências financeiras que disto iria advir. Pense nisto. Acredito que Deus deve ser invocado para evitar esta situação para a nossa economia, para a sua economia. Por quê? O cenário é devastador em todo o mundo. E poderá ser devastador também o nosso cenário, inclusive a nossa economia, deixando-nos de rastros. Pense nisto.